Olá, boa noite. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 8 a 15% dos casais têm ou podem ter no futuro problemas de fertilidade. No Brasil, a estimativa é que esse número seja superior a 200 mil casais. Quais são os mitos e verdades sobre fertilidade? Saiba agora no Jornal da UFO. Você sabe quando começa o período fértil da mulher? Nossa equipe foi atrás da resposta. Confira. Esse período fértil, ele é muito variável de acordo com o ciclo menstrual. Então, a gente fala assim que um ciclo de livro, um ciclo padrão, ele tem 28 dias de duração. E o período fértil, ele é no meio desse ciclo. Então, ele é no 14º dia do ciclo. Como que a gente conta os dias do ciclo? O dia que a mulher menstrua é o primeiro dia do ciclo. E assim vai seguindo os dias, primeiro, segundo, terceiro. A ovulação ocorre por volta do 14º. E para falar então mais sobre esse assunto da fertilidade, nós convidamos dois especialistas, a doutora Valdeli de Paula Pires, especialista em reprodução humana. Boa noite, doutora, obrigada pela presença. É um prazer estar aqui, boa noite. Boa noite. E também o doutor Luiz Carlos Alves Perillo, também especialista em reprodução humana. Boa noite, bem-vindo, doutor. Boa noite, prazer também estar aqui. Nós fizemos então essa abertura que a doutora explica sobre esse período fértil. Doutora, quais seriam os sinais que o corpo apresenta da mulher de que ela está ovulando? Normalmente as pacientes ovulatórias têm os ciclos regulares, ou seja, tem a menstruação numa data prevista. Quando o ciclo vem na data prevista, traduz que o equilíbrio hormonal esteja adequado. A ovulação ocorre sempre 14 dias antes de menstruar. Tem mulheres que têm a famosa dor do meio, né? Sente um dolorimento na barriga. Pode-se perceber o muco, que é a secreção tipo clara de ovo, e um percentual pequeno que pode ter spotting, um pequeno sangramento pós-ovulação. Então, você suspeita que está ovulando, tendo ciclos regulares, 14 dias antes, e se percebe a dor do meio, seria o sinal mais tranquilo de diagnóstico clínico, digamos assim. Tá certo. E no caso, doutor, aquelas mulheres que sonham em engravidar e que porventura não estejam com esse ciclo então regulado, o que ela pode fazer? Buscar ajuda do especialista, claro, né? Mas o que ela deve estar atenta? É importante saber que a infertilidade conjugal seria um casal tentando engravidar um ano e não conseguindo, né? Não usando nenhum método, né? Quer seja método pílula, método de barreira, tabelinha e tudo mais. Das causas de infertilidade, 50% é o homem, 50% é a mulher. Nas causas femininas, 30% é em torno de uma ovulação. Ela não ovula ou ela tem uma ovulação de má qualidade, né? Dentre essas causas seria o ovário policístico, né? Que é aquela mulher que ovula pouco, é aquela que chega para você e fala assim, eu menstruo só de 2 em 2 meses, de 90 em 90 dias, ou eu só menstruo usando pílula, usando algum hormônio e tudo mais. Essa mulher, como o casal infértil como um todo, né? Não só do ponto de vista da ovulação, né? Ele tem que ser investigado. Né? Essa investigação ela tem que ser feita, né? Quando um ginecologista dela ou o clínico dela ele faz o diagnóstico de infertilidade, ele mesmo pode fazer a investigação, né? Para ver se o fator, na América Latina, o fator principal são doenças das trompas, né? Ele pede um exame que chama histerosalpingografia, um exame que fácil de ser feito, né? Incomoda um pouquinho, mas é um exame barato, os planos de saúde pagam e tudo mais. Essa trompa sendo normal, nós vamos dirigir para o fator ovulatório. Como a doutora Valdeli falou, se a paciente ela tem ciclo ovulatório, se ela tem ciclos regulares, se essa paciente ela tem uma dor, né, que não seja uma dor tão grande, mas uma dor normal e algum muco no meio do ciclo, essa mulher é ovuladora. Será que ela precisa fazer exames caros, exames hormonais e daí por diante?
dosar progesterona, fazer alguma coisa nesse sentido? Não precisa. Quem fala para nós que ela é ovuladora é ela mesma, né? E os outros fatores são fatores menores, que têm que ser investigados e tudo mais. Certo. Só acrescentar uma claro, coisa. Fica à vontade. Sintomas de TPM, que muita gente julga que possa ser devido a um desequilíbrio hormonal, é típico da paciente que ovula também. Porque a partir do momento que ovulou, que produz a progesterona, a gente pode apresentar esses sintomas de TPM pré-menstrual. Então, assim, fica simples que se vem irregular, provavelmente está ovulando. Se fica bagunçado o ciclo, adianta muito, atrasa muito, provavelmente não está ovulando. Certo. E falando dessa questão também, doutora, de maternidade agora, muitas mulheres, por conta do mercado de trabalho, às vezes postergam a tão sonhada maternidade para algumas mulheres. Uhum. E nesse caso, acima dos 35 anos, como que fica essa questão da ovulação? É possível talvez ter uma gestação de risco? Como ficam os óvulos? Como diz, eles podem envelhecer? É mito? É verdade? A nossa realidade mudou, né? Antigamente a regra era crescer, casar e ter filhos. Hoje a dinâmica da mulher é totalmente diferente. Mas a gente sabe estatisticamente que a partir dos 35 anos cai tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos. E vai ocorrer um decréscimo no percentual de fertilidade. À medida que a idade avança, principalmente depois dos 40, aumenta a chance de alterações cromossômicas. Então, na verdade, quanto mais cedo tentar engravidar, melhor. Se for adiar o planejamento de engravidar, o ideal seria fazer a criopreservação de óvulos, guardar esses óvulos numa faixa etária bem mais jovem. Hoje, graças a Deus, está tendo uma conscientização nesse sentido e a gente tem visto muitas mulheres com planejamento de engravidar lá para frente fazendo o congelamento dos óvulos, para melhorar o prognóstico futuro. Interessante você tocar nesse ponto. Como que funciona, doutor, na prática, essa questão do congelamento dos óvulos? Esse ponto que a doutora Vodeli colocou é importante, né? Quer dizer, a mulher ela nasce com 1,5 milhão a 2 milhões de óvulos. E a fertilidade dela é finita, algo que não acontece com o homem. O homem ele continua produzindo espermatozoide até praticamente aí 80, 90 anos, abaixa um pouco a qualidade e tudo mais. Mas a mulher não. Ela, na infância ela já perde praticamente 1 milhão de óvulos, né? Ela não estava numa fase de engravidar, ela já perdeu dois terços dos óvulos e chega na primeira menstruação só com 500 mil óvulos e perde em torno de 1.000 a 2.000 óvulos por mês. Você fazendo as contas numa mulher de 38 anos, de 36, praticamente a fertilidade dela já acabou. Então, qual foi a grande evolução da reprodução assistida? Foi o poder criopreservar esses óvulos, né? É o que a gente chama de criopreservação social. É aquela mulher que chega ao seu consultório. Essa semana mesmo eu atendi uns 3 casos, né? A gente atende esses casos sempre, que ela fala, eu não quero, eu sou médica, eu quero fazer mestrado, doutorado. A hora que ela vai ver, ela já está por volta de 36, 37 anos. E eu quero congelar meus óvulos. Então, aquele óvulo que ela ia perder, o que a gente faz? A gente estimula, dá um hormônio para ela durante 10 dias, de 8 a 10 dias, e capta esse óvulo e faz o congelamento. Esse óvulo ele é congelado de uma forma que a gente chama de criopreservação por vitrificação, que não perde a qualidade dele, e ele fica ad eterno, né? Ela pode ficar anos e depois, quando ela resolver, ela tendo parceiro ou não, se ela tiver parceiro, injeta o espermatozoide, descongela esse óvulo, injeta o espermatozoide, forma esse embrião e transfere, ou utiliza sêmen de doação, um sêmen de um doador, que no Brasil tem que guardar o anonimato, né? E ela pode gestar futuramente. Se porventura ela arrumar o príncipe encantado dela e não precisar desses óvulos, ela descarta. E o óvulo pode ser descartado, porque o óvulo é uma célula, ele não é uma vida. Então, ela não congelou o embrião, ela congelou uma vida. Outra forma de criopreservação também, né, que hoje a gente tem que ficar atento, os oncologistas, os mastologistas têm que ficar atentos, é quando a mulher, numa idade jovem,
principalmente entre os 20 aos 35 anos, ela aparece com câncer de mama, né? E esse câncer de mama, o tratamento ele vai fazer uma depressão, né? Acabar com essa fertilidade dela, temporária ou definitiva. Você faz o congelamento antes, ela faz o tratamento e quando ela resolver engravidar, ela pode usar esses óvulos no futuro. Certo. E no caso, doutora Valdeli, de mulheres, puxando esse ponto, né, do caso de câncer de mama, outros tipos que possam afetar o público feminino, e se porventura ela não pôde se preparar antes, como lidar com a questão da fertilidade, se ela trata algum tipo de câncer? Vai depender muito do tipo de quimioterapia de acordo com o diagnóstico de câncer, né? Mas, em média, 10% dessas pacientes vão preservar mesmo a sua fertilidade, porque o quimioterápico acaba destruindo os ovários também, esses óvulos, né? Depende muito do tipo de quimioterapia que vai ser indicado pelo oncologista. Pensando nisso, o ideal seria fazer isso, que até uns anos atrás, 6 anos para trás, a gente não tinha condição de congelar óvulos. Hoje se cria a conscientização tanto para o paciente quanto para os próprios cirurgiões e oncologistas, tem aumentado muito o encaminhamento antes de fazer a quimioterapia. Supondo que a paciente fez o tratamento, pretende engravidar, se não for possível a resposta desse ovário em termos de óvulo, teria que recorrer, ela se tornar uma receptora de óvulos, pegar óvulos de outra paciente. Certo. No caso do SUS, há algum tipo de procedimento relacionado a essa questão da fertilização in vitro ou ainda não? Isso está no campo das ideias? Tem centros que fazem a fertilização, mas a fila de espera é muito grande, né? Em Brasília, me parece que Pérola Byton, Brasília, Ribeirão também tem um serviço filantrópico, Pérola Byton, USP, Uberlândia não. Aqui não. Né? Mas assim, é o que a doutora Valdeli falou. Pelo IBGE, as mulheres chegam na primeira consulta com um especialista com 37 anos. Se ela for entrar na fila de espera hoje, levar 2, 3 anos. 2, 3 a 5 anos, ela já não tem óvulo mais, ou óvulo de má qualidade. Esse é o grande problema. Mas não é a falta de vontade de fazer, não. Nós já tentamos montar serviço filantrópico público, né, aqui em Uberlândia, mas são outras, futuro, né? mas é um sonho que alguns de nós temos de montar um serviço desse jeito, ou pelo menos prestar serviço para a população. Só que a gente esbarra em muita coisa aí que não... Ótimo. Daqui a pouco, então, a gente vai continuar a nossa conversa, ok? Será que a chuva vai continuar no fim de semana? Veja na previsão do tempo. O fim de semana em Uberlândia deve ser quente, mas pode chover. Máxima de 32 graus e mínima de 19. Em Patos de Minas também dá para aproveitar bem o sábado e o domingo. Máxima de 32 e mínima de 19 graus. A previsão para Monte Carmelo também é de calor. Mínima de 19 e máxima de 31 graus. Pode chover. Ituiutaba fica, como sempre, mais quente. A máxima será de 34 graus e a mínima de 20. A probabilidade de chover é de 80%. Em Campina Verde, o tempo é ainda mais quente, máxima de 35 e mínima de 19 graus. Pode chover durante todo o dia. Já sabe o que vai fazer no fim de semana? Depois do intervalo tem as dicas da Agenda Cultural. Não saia daí, nós voltamos já. Olá, o Jornal da UF está de volta e o nosso tema de hoje é fertilidade. Nossa equipe foi às ruas então e conversou com algumas mulheres que falaram sobre a decisão de ter filhos ou não. Confira as respostas. Você pensa em ter filhos? Sim. Quantos? E por quê? 2, porque eu quero ser mãe um dia, eu quero ter essa experiência e acho que a gente está aqui para sempre passar o conhecimento um para o outro, então
de alguma forma eu acho que isso seria bom tanto para o meu crescimento quanto para o meu filho, por exemplo. E quando a senhora pensou em ter filhos, era já o sonho da senhora em ter filhos? Sim, Por quê? eu acho que faz parte da realização de uma família. Você tem filhos, Silvia? Não. Pensa em ter filhos? Nesse Brasil, não. Por quê? Pela situação econômica do país, questão de educação do Brasil, que está cada dia pior, não vai para frente. E você acha que essa correria do dia a dia também pode influenciar na demora de uma mulher ter filho, pensar em ter filhos? Com certeza, porque a mulher de hoje busca a sua independência. Você tem filhos? Oi, tenho sim. Quantos filhos você tem? Eu tenho dois que nasceram de mim e um que eu ganhei. E quando você pensou em ter filhos, qual foi a sua primeira decisão? Por que ter filhos? Ter filhos não foi num primeiro momento uma decisão. Aconteceu a primeira filha e eu gostei de que ela viesse e depois eu planejei ter o segundo. Você me falou do terceiro. Qual foi a sua iniciativa de ter um terceiro filho? Infelizmente eu perdi uma irmã e aí eu ganhei um filho. Ela disse, esse é seu. E aí agora eu ganhei mais um filho, que é um grande presente na minha vida. E na sua visão, você acredita que as mulheres hoje em dia estão esperando mais um tempo para poder gerar um filho por conta da correria do trabalho, da economia do país? Você acredita nisso? É verdade, isso tem ocorrido principalmente nos estratos médios e mais escolarizados. Então é importante que a mulher possa decidir o momento de ter seu filho, sua filha. Isso é uma decisão dela. E às vezes quando isso não acontece, vem no momento que ela ainda é criança, adolescente, infelizmente isso acontece muito ainda. Mas é preciso que a mulher escolha um momento. A decisão precisa ser dela, se é mais cedo ou mais tarde, sendo uma decisão dela e não uma coisa que vai contra a vontade dela. Doutor Luiz, e no caso das mulheres jovens, que alguns exemplos foram apresentados, né, que pensam em adiar a maternidade, é possível calcular qual que seria a idade ideal para não deixar passar tempo demais? Como é que funciona esse cálculo de reserva ovariana? Então, o que a gente vê é o quê? As mulheres, né, principalmente de um nível de escolaridade maior, ela foi à luta, ela quer desenvolver do ponto de vista de estudo, ou mesmo estruturar o casamento e tudo mais, ela adia essa maternidade. Né? E um cálculo que a gente faz, né, um cálculo simples, é o quê? Vamos conhecer a sua reserva de óvulo. Né? Então, ela chega na primeira menstruação, que no Brasil é em volta de 9 anos aos 14 anos, e faz um cálculo assim, ela chega em torno de 400 a 500 mil óvulos, né, nessa idade. Ela já perdeu 1 milhão na infância. E ela perde até os 35 anos 12 mil óvulos por ano e vinga 12. Dificilmente você vê gêmeos e rarissimamente trigêmeos. Ela só tem um óvulo de qualidade para gerar um filho. Então, se ela chega por volta dos 35 anos, se você fizer o cálculo 12 mil por ano até os 35 anos, ela chega com uma reserva pequena. É o chamado relógio biológico, é o sinal amarelo que a gente chama. Então, 35 anos é o sinal amarelo. De 35 anos para frente, tem uma notícia ruim ainda. Maior ainda do que essa, ela perde 24 mil por ano e vinga 12. Então ela chega por volta aí de 40 anos com a fertilidade no fim. Né? Algumas mulheres engravidam, a chance de você engravidar quando você tem 26 anos, ela tem uma chance em torno de 15% por mês, dando 85% ao ano. Por volta dos 40 anos, praticamente em torno de 2 a 5% por mês. Então, esse cálculo, ele é importante. Outro, a gente pode usar como arma também biomarcadores, né, que são as dosagens hormonais basais no terceiro dia do ciclo, ou fazer dosagem de alguns hormônios, né, o antimileriano, que todo mundo está lendo nas redes sociais e tudo mais, e contar diretamente quantos folículos essa mulher tem. No dia que nos primeiros 3 dias que ela estiver menstruando, dá para contar no ultrassom quantos folículos ela tem e você saber se ela pode adiar ou partir para um tratamento mais contundente. Muito interessante. Doutora Valdeli, uma opção também é essa questão da doação de óvulos. Como que funciona essa doação de óvulos no Brasil? No Brasil ainda não é permitido a comercialização de óvulos como é nos Estados Unidos, na Europa.
E a gente fica diante de uma realidade que são muitas mulheres, sejam em idade avançada ou mais jovens, que de repente a reserva dela acabou. Uma solução que a gente propõe é tornar-se receptora de óvulos. Pegar óvulo de alguém que vá doar. Então, a forma como a gente propõe seria uma doação compartilhada. Existe uma paciente que é selecionada, que deva ter no máximo até 31, 33 anos, que tem uma boa reserva, que está tendo dificuldade para engravidar, em que a causa seja do marido e que a gente avalia que tem uma boa reserva, e muitas vezes essa paciente não tem condição para bancar o tratamento de reprodução. Aí, se você precisa de óvulos e nós avaliamos que existe uma compatibilidade fenotípica, aparência, tudo, de repente você pode pagar o meu tratamento, que eu não consigo bancar o tratamento e sou uma boa doadora, e os óvulos que eu produzi vão servir metade para você, metade para mim. Então, é uma forma de uma ajudar a outra. Casais que estão nessa condição estão tentando engravidar e se de repente vê uma forma de solucionar essa questão, a gente fala que é um ato de um ajudar o outro, né? É a forma como hoje a gente tem conseguido essa ovo doação. Foi permitida agora a comercialização de importação de óvulos, mas é muito caro, sai na faixa de R$40 mil, 4 óvulos, né? Então, dessa forma, a gente tem buscado muito doadoras, não é fácil, né? Eu sei que não é fácil doar, como não é fácil de receber, mas pacientes mais jovens que têm uma boa reserva e que tenham dificuldade para engravidar, de repente é uma forma de, às vezes, ajudar alguém e fazer o seu próprio tratamento também. Muito interessante. Você vê que existe uma disparidade, né, entre o número de mulheres querendo óvulo, são as receptoras, e mulheres doadoras. Eu saindo da clínica agora para dar entrevista, eu chamei a pessoa que fica responsável por doação e recepção. Eu falei, e a mulher ligou, uma receptora, doutor, e aí, não tem uma resposta para mim não? E aí, eu já estou 1 ano na fila, tal, não sei o quê. Tinha 80 e tantas mulheres querendo óvulo. Não tinha nenhuma doadora. Então, cabe aqui esse programa, eu acho que é importante saber que, procurando clínicas de reprodução, fazer uma avaliação, esse tratamento sai de graça, né? Porque é aceito pelo Conselho Federal de Medicina, é ético, guarda o anonimato, vice-versa, nenhuma pode conhecer a outra, é um ato de amor, como disse a doutora Valdeli, né? Porém, no Brasil é algo complicado, porque não tem essa doadora. E quando essa doadora chega, o afunilamento é muito grande, porque quem fica responsável por essa doadora somos nós, porque a paciente não pode conhecer. Então, você não pode ter erro na característica fenotípica, você não pode, uma doença que essa doadora poderia, né, transmitir para esse embrião. Então, mas é algo que nós estamos, as clínicas brasileiras precisam de mulheres doadoras que queiram doar. Tá certo. Né? Tem uma grande diferença da doadora nos Estados Unidos, que você pode conhecer ela na infância. Você pode conhecer a fotinha dela na infância. No Brasil, você não pode conhecer nada, né? E só que nós trabalhamos com doadora e receptora compartilhada no Brasil, aqui em Uberlândia, desde 1995. Nós não temos nenhum caso que houve arrependimento. Muito pelo contrário, o paciente volta para fazer novamente. Ok, excelente. E hoje é sexta-feira, para a nossa alegria, o Júnior Caritel já está aqui no estúdio para contar para a gente, né, Caritel, o que tem de bom para fazer na cidade, quais são as dicas da agenda cultural de hoje? Isso mesmo, Gislene, boa noite a todos. Bom, hoje é sexta-feira, agora é hora de conferir a programação para esse fim de semana. Os eventos da cidade estão em clima de Halloween. Vamos às dicas para quem está a fim de sair de casa. A partir das 9 da noite tem Halloween no Vinil. As bandas Autopilots e The Fuzz são as atrações que vão animar a noite com o rock dos anos 90. E vale se fantasiar para curtir o show e ainda ganhar alguns brindes da casa.
Amanhã é Dia Internacional da Animação e para comemorar a data, o MUNA exibirá 3 sessões de desenhos animados às 6h30 da noite, às 7 da noite e às 8 da noite. A entrada é gratuita e aberto ao público infantil. Neste sábado também acontece o Halloween do Granja. A festa começa às 5 da tarde e conta com a participação de Laura Rogali Trio, levando muito indie e pop rock para encerrar bem o fim de tarde. O evento vai reunir vários food trucks da cidade e o melhor de tudo é gratuito e tem premiação para a melhor fantasia. E para agitar o domingo tem forreg na Vertical Escalada às 5 da tarde e a música fica por conta das bandas de reggae e forró como o Trio Fassuá e ainda tem discotecagem. E para quem vai ficar em casa e descansar, olha só as dicas da galera. Bom, acho que um filme muito bacana é Amnésia, do diretor Christopher Nolan. Tem de legal? É um filme muito diferente, assim, a história é bem difícil de entender, mas é bem cativante, é um suspense bem bacana. Eu indico pro pessoal esse fim de semana assistir o filme Venom, que está no cinema agora, porque é um filme, apesar da crítica ter falado um pouco mal dele, é um filme muito bom, que é engraçado e tem um tom de ação muito bom também, que passa para quem está assistindo. Vale a pena. Vale a pena, bastante. A agenda cultural de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até sexta-feira que vem. Um bom fim de semana a todos. Muito obrigada, Caritel. Também nesse clima, então, de agradecimento, né? Eu quero agradecer a sua participação, doutor Luiz Valdo sempre, ao Jornal da UFO. Obrigada pelas informações. Obrigada. E também, doutora Valdeli, uma boa noite, obrigada. Obrigada a você pelo convite. E para você, então, um excelente fim de semana e uma boa noite. Até mais.